Bom, pessoas, então esse é o capítulo 5, tá, do livro. Ontem eu recebi de uma colega de vocês da noite, ela tinha os arquivos em PDF, e eu vou colocar ainda também essa semana o restante do livro, né, o livro praticamente que completo até o capítulo 14, já no Moodle para vocês, então vocês vão poder já acompanhar sem precisar, quem não tem o livro ainda, quem não conseguiu comprar ou ter o livro, e pelo visto a gente não tem a possibilidade ainda de uso da biblioteca, apesar de a biblioteca da UniFCV estar aberta, né? Mas eu já coloco para vocês esse arquivo para que vocês possam estudar e ler o livro em casa, tá? E aqui então, essa aula de hoje é com relação ao capítulo 5 do livro, que fala sobre o estruturalismo como nossa primeira grande escola, entre aspas, escola da psicologia. Bom, o estruturalismo aqui ele é um movimento bem à parte, e ele é um primeiro movimento, ele vai ser considerado e colocado aí como um primeiro movimento dentro da psicologia que determina, ou pelo menos se assemelha à proposta ou à construção de uma abordagem ou de um modo de visão do fenômeno psicológico, né? Então, nós temos a partir de agora a formação dessas que são consideradas as escolas de psicologia, que concernem, né, que tem como ponto principal essa nomenclatura, o uso dessa nomenclatura escolas de psicologia, a proposição, a proposta de uma visão de mundo, de uma visão de psique ou de uma compreensão a partir do fenômeno psicológico. Então nós temos aí várias compreensões possíveis apresentadas ao longo do tempo e conforme os próprios movimentos e críticas do que vão acontecendo. A primeira, então, vai se chamar estruturalismo, tá? Bom, nós vimos no capítulo 4 o Ian Wundt como o fundador da psicologia científica, né? Ele participa então desse apogeu, ou seja, desse crescimento, desse destaque da psicologia como ciência, e focalizou nos elementos ou nos conteúdos da consciência o seu objeto principal do estudo, né? Então, para o Wundt, a psicologia deveria então se ater aos elementos ou aos conteúdos dessa consciência. Então, ele vai direcionar seus esforços para o que ele vai chamar de síntese, o modo como se resume, como se resulta os processos da psique, os processos dessa consciência. O próprio Wundt vai chamar, e assim como no Zeitgeist da época, chama então todo o funcionamento ou o processo mais ativo da mente, né, que vem sendo objeto de estudo durante aí vários séculos, esse objeto, esse elemento ativo da mente de consciência. E aí ele também, como vários outros antes que a gente viu, consideram essa consciência uma síntese criativa e capaz então de realizar uma síntese, ou seja, fazer o resultar de todo o processo de coleta, ela mesma, a própria mente ou a própria consciência, vai resultar uma organização desses elementos para que a compreensão de tudo aquilo que a gente vivencia, de toda a nossa experiência, seja possível. E aí, a síntese disso, ele chamou de apercepção. Essa apercepção foi entendida, então, como esse processo de organização consciente da mente. O Wundt vai acreditar e defender que a mente era e tinha essa síntese criativa, esse poder voluntário, esse poder de vontade, uma força de vontade que conduz a mente a essa organização. Ou seja, a mente, o que ela faz, a consciência, o que ela faz de melhor, ou o que ela faz por natureza, é necessariamente essa organização, leva ela a essa organização. E ela tem o controle dessa organização. Bom, o estruturalismo surgiu a partir dessas definições do Wundt,
e da contribuição do Wundt, logicamente, para a psicologia se tornar ciência e para a composição do processo ou do reconhecimento científico que a psicologia vai ter no meio. Então, só que o nosso amigo Titchener, que é o personagem principal dessa nossa aula, ele vai iniciar os seus estudos com o Wundt, vai se propor a continuar ou divulgar, né, os elementos da metodologia do Wundt, principalmente com relação à introspecção e todos aqueles elementos que o Wundt então defendia e publicava com relação ao seu método ou à sua estrutura de estudar psicologia. O Titchener vai ser um dos alunos do Wundt e um dos alunos, como a gente viu lá, um dos alunos estrangeiros do Wundt, né, porque ele é britânico, ele vem da Inglaterra e vai estudar com o Wundt lá em Leipzig. E depois disso, o Titchener volta então para a Inglaterra para tentar seguir carreira, né, para tentar então levar a psicologia e o estudo da psicologia como ciência para a Inglaterra, mas pelas mesmas razões que a gente viu lá no finalzinho do capítulo 3 e no capítulo 4, de que aquele eixo ali, França e Inglaterra, não estavam muito interessados nessas metodologias e principalmente no estudo da mente, ele não vai ganhar muito espaço na Inglaterra e não vai conseguir executar o seu projeto de crescimento pessoal nas universidades inglesas. Então ele recebe um convite para chefiar um laboratório, inclusive, né, não só dar aulas, mas chefiar um laboratório numa universidade nos Estados Unidos. Então, nesse momento, a gente tem a primeira via, um registro, né, da primeira via de saída a partir dessa história que a Schultz está contando para a gente, esse elemento de saída da psicologia no Velho Mundo, na Alemanha, né, para o Novo Mundo, para os Estados Unidos. Então, a gente vai ver agora, a partir de agora, esse movimento de escolas de psicologia estarem sempre atreladas fundamentalmente a esse eixo maior que é Alemanha e Estados Unidos. Então nós temos a saída da psicologia agora já reconhecidamente como ciência do Velho Mundo, tendo em vista inclusive que o próprio Velho Mundo, as outras grandes nações e as outras universidades da Europa não tinham tanto interesse, né, fora da Alemanha, não tinham tanto interesse com relação ao fenômeno psicológico ou estudo da consciência. E esse vai ser então o interesse do Novo Mundo, e os Estados Unidos e as universidades dos Estados Unidos vão investir bem nessa nova ciência. E aí o Titchener vai então para os Estados Unidos e vai defender a psicologia, e pelo menos inicialmente a psicologia do Wundt lá, e como já foi colocado, ele vai acabar transformando a psicologia, ele vai acabar modificando a psicologia através das suas próprias ambições. Bom, o Titchener acreditava que todo conhecimento humano é derivado das experiências humanas e não há outra fonte de conhecimento. Eu destaquei essa frase que está no capítulo justamente para que a gente pudesse não só identificá-lo a partir da Inglaterra, a partir desse contexto britânico, né, como também já identificar a sua principal influência, que é o empirismo inglês, né? Então o Titchener vai ser muito influenciado pela ideia do empirismo inglês, pelo empirismo britânico, e vai centralizar todos os esforços, todas as suas compreensões com relação ao que é essa consciência ou ao que resulta essa consciência nas experiências humanas. A experiência vai ser o ponto principal, o ponto de partida, e
por que não dizer o mais importante na formação e na constituição dessa consciência para o Titchener. Ele vai começar a modificar o seu trabalho psicológico a partir da concepção de experiência, né, em que ele traz com bastante peso essa influência do empirismo inglês. Não que o Wundt não tenha tido essa influência, mas pelo próprio fato talvez aí, né, do Titchener ser inglês, ele traz isso com muito mais peso para o estudo, para os seus estudos em psicologia. Bom, ele foi então esse psicólogo chamado estruturalista, né, o denominado estruturalista, que estudou em Leipzig, na Alemanha, com o Wilhelm Wundt. E ele vai alterar o sistema do Wundt, sendo então responsável em propor essa abordagem que ele próprio chamou de estruturalismo. Tá? Então esse estruturalismo, inclusive, para quem lembra lá das aulas de filosofia, e ele é bem diferente do movimento estruturalista filosófico. Né? O estruturalismo é um movimento, né, do Titchener, ele é um movimento particular da psicologia, e por isso ele é localizado como uma, entre aspas novamente, sempre entre aspas, como uma primeira escola de pensamento no campo da psicologia, e proposto pelo Titchener. Tá? Ele vai designar o que ele faz por estruturalismo em oposição a um outro movimento ou uma outra compreensão de psicologia e de consciência que vai ocorrer concomitantemente no mesmo momento nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando o Titchener vai para os Estados Unidos e começa então a sua caminhada nos Estados Unidos, ele vai se deparar com outro movimento americano, né, com outro movimento estadunidense, que nós vamos ver na próxima aula, que é o funcionalismo. Então, o funcionalismo ele vai ser bastante contemporâneo, vai acontecer enquanto movimento também nos Estados Unidos, e no mesmo momento aí que o Titchener também defende a sua psicologia lá nos Estados Unidos. E aí ele vai denominar a sua forma, a sua abordagem, a sua concepção de psicologia como estruturalista, em oposição a esse outro movimento que ele também vai chamar de funcionalista. Então, essas duas primeiras escolas, esses dois primeiros movimentos de compreensão da psicologia, ou movimentos de desenvolvimento dessa psicologia enquanto ciência, vão ser denominados pelo Titchener, tá? Tanto estruturalismo como funcionalismo. E ele vai dizer isso porque ele vai centralizar os esforços da sua psicologia em entender e defender isso, entendendo que toda a consciência vai se organizar em termos de uma estrutura. A consciência ela tem a sua estrutura, muito semelhante ao que o Wundt já havia falado, mas ele depois a gente vai ver, ele vai defender isso de uma outra forma, e aí ele vai dizer que, entendendo essa estrutura, eu consigo entender todo o resto. Eu consigo, entendendo essas partes, eu consigo entender todo o resto. Marcando bem também essa influência do mecanicismo com o Titchener. Ao contrário, então, do movimento funcionalista, que a gente vai ver também na próxima aula, em que vai se propor a buscar o funcionamento dessa consciência, principalmente tendo em vista a capacidade adaptativa dessa consciência à realidade. Mas depois a gente vê isso com mais calma. Bom, o primeiro ponto que o Titchener vai fazer é descartar a ideia da percepção, que é um processo mental através do qual cada indivíduo percebe e interpreta o mundo. Ele vai mudar essa concepção de percepção. Né? Então ele vai dizer que a percepção, ou ele vai descartar a ideia de que a percepção vai ter alguma participação no processo. Primeiro ponto em que ele muda a concepção de percepção que todos os psicólogos ali naquele momento estavam, né, ali os que saíam do Wundt, entendiam. O Wundt vai entender a sensação como um processo de entrada, então atrelado aos 5 sentidos,
E essa sensação é que vai levar esses dados, essas informações, todas as características do mundo exterior e vai ser organizado através da percepção. A percepção vai unir ou organizar os elementos, vai ser o conjunto da sensação. E aí essa percepção vai ser levada então para o último processo, que é a síntese criativa, que é a apercepção. O Titchener vai fazer uma inversão. Ele vai colocar a percepção ligada às experiências conscientes do indivíduo. Então ele vai dizer assim, para ele a psicologia deve ter como objeto de estudo a experiência consciente do indivíduo diante das diversas situações dos quais é exposto. Então, para ele, essa experiência diante das situações seria aquele que o Wundt havia falado sobre experiência imediata. Isso, para o Wundt, seria parte do processo perceptivo, ou seja, o processo perceptivo seria a primeira entrada, ou estaria ligado aos 5 sentidos, diferente do Wundt, que chamava isso de sensação. Para ele, sensação, para o Titchener, sensação vai ser outra coisa. Então, primeiro ponto é essa mudança na relação sensação e percepção, que vocês podem ver não só com o Wundt e o Titchener, como também vão ver em outras discussões em que vai depender muito de onde você vai partir para entender o processo senso-perceptivo. Vão ter teorias, então, que vão colocar vocês dentro desse processo senso-perceptivo, ligando a sensação aos 5 sentidos e essa porta de entrada, e a percepção na síntese desses elementos, ou seja, na compreensão desses elementos, e outras formas de entender em que a percepção vai estar ligada aos 5 sentidos e a sensação vai estar ligada aos sentimentos produzidos por esse processo perceptivo. E exatamente esse último que o Edward Bradford Titchener vai, então, se organizar. Para ele, a percepção é o processo intimamente ligado aos 5 sentidos e temos então a sensação em outro momento ou como algo produzido por esse processo perceptivo. Pessoas, se tiver alguma dúvida aí, podem ir perguntando, tá? Bom, para ele a principal tarefa da psicologia vai ser então descobrir a natureza das experiências conscientes elementares. À primeira vista pode parecer bem semelhante ao que o Wundt estava tentando fazer, e realmente ele vai fazer com que pareça semelhante, mas o Titchener vai entender essas experiências conscientes elementares como de forma bem isolada, como uma estrutura mesmo, como se a gente imaginasse, por exemplo, que a consciência fosse uma parede. Né? Vamos pensar numa parede de tijolos, e aí as estruturas ou essas experiências conscientes elementares seriam cada tijolo da forma como ele está colocado para a construção dessa parede. Então essa estrutura para o Wundt é muito mais importante do que a parede em si. Para o Titchener, né? É muito mais importante do que a parede em si. Então o Titchener vai defender que essas tais experiências conscientes elementares, ou a estrutura da consciência, entender essa estrutura da consciência, é até mais importante do que entender a consciência. E que se eu entendo essas estruturas elementares, eu estou, por definição, por consequência, também entendendo essa consciência. Então eu não tenho que me concentrar, me esforçar em buscar o produto, o fim da consciência, que seria, né, o funcionamento dela, como ele vai alertar para o processo do funcionalismo, mas sim entender o início, o que origina isso. Né? Então a gente vê também uma estrutura causalista bem marcada mesmo nesse pensamento do Titchener. Então ele vai dizer que a consciência é apenas efeito da estrutura. Então, para que eu entenda o efeito, eu preciso estudar as causas. E as causas desse efeito é a estrutura, é aquilo que estrutura a consciência. Beleza? Então, né, vamos para reforçar,
estrutura da consciência, estudo da estrutura da consciência, né, para a análise de suas partes componentes. Bem diferente ali do que o próprio Wundt pensava. Bom, como eu estava contando, né, ele vai nascer ali na Inglaterra, frequentou a Malvern College, graduou-se pela Oxford e vai se doutorar com Wundt em Leipzig. Daí eu trouxe algumas fotinhas aí maravilhosas, esses colégios aí meia boca, né? A Malvern College lá na Inglaterra, a Oxford e Leipzig, logicamente que na época do Titchener não tinha esse prédio lindo e maravilhoso aqui lá em Leipzig, mas esses são os lugares bem fraquinhos. Claro que a gente tem aí uma estrutura muito melhor, a gente hoje comparado aí onde você vê o que são essas universidades, isso é só né, não tem nada a ver. E aí, né, após ele receber o doutorado, o Titchener vai retornar a Oxford, mas ele não vai conseguir o prestígio que ele esperava, né, como a gente já havia falado. Ele vai receber então um convite da Cornell University para liderar, inclusive, dirigir o seu próprio laboratório. Olha que convite maravilhoso. O cara só queria isso na vida dele, né? Ele só queria ser reconhecido e ter um certo prestígio. E aí ele vai, então, para os Estados Unidos, a convite da Cornell. E lá ele vai dirigir o seu laboratório até o fim da sua vida. E ele vai receber muito investimento. Né? O laboratório do Titchener em Cornell vai ser assim uma coisa, e é registrado como uma coisa de louco. Assim. Ele vai receber muito investimento, ele vai ter muita influência na Cornell, e ele vai ser meio que intocável, assim, porque muita coisa estranha vai acontecer ali nesse laboratório e meio que vai passar despercebido, a galera vai meio que... ninguém vai mexer com o Titchener ali naquele momento. Inclusive tem no início do capítulo 5 aquela história que as autoras sempre usam para contextualizar ali as discussões que vão haver no capítulo. Essas histórias têm a ver com o funcionamento desse laboratório que o Titchener dirigia. Depois eu conto para vocês alguma dessas histórias. Essa é a Cornell University, onde o Titchener vai então dedicar praticamente toda a sua vida acadêmica nos Estados Unidos. Bom, lá em Cornell, ele vai fundar, além, logicamente, de dirigir seu laboratório, ele vai fundar um seleto grupo de psicólogos, de cientistas, que vai ser intitulado os experimentalistas de Titchener. Esse seleto grupo, inclusive, era um grupo proibido para mulheres. Os experimentalistas de Titchener vão ser um grupo formado apenas por homens, e o próprio Titchener defendia que as mulheres não deveriam fazer parte deste seleto grupo de estudiosos. Eles se reúnem, então, regularmente para comparar observações obtidas nas suas pesquisas. Então é que meio que eram reuniões semanais ou quinzenais, eram reuniões bem frequentes, onde eles se reuniam para discutir os resultados das pesquisas que eram conduzidas no laboratório e discutir os próximos procedimentos. Então, aqui nesse grupo tinha tanto já psicólogos formados pelo próprio laboratório, como os alunos da universidade que se dedicavam então aos estudos de psicologia estrutural com o Titchener. Era geralmente o próprio Titchener quem conduzia essas reuniões e, como eu já falei para vocês, uma das regras é que as reuniões eram proibidas para mulheres. O próprio Titchener é quem defendia essas regras, dizendo então que ele queria
Então, lógico, né, Priscila, que é com relação ao argumento, esse argumento dele, ele tem um argumento bem válido, mas válido entre aspas, né, mas esse argumento, logicamente, é ligado a esse preconceito, né, da época, e a gente tem nos Estados Unidos uma sociedade que se estrutura bem semelhantemente aí, lógico que com alguns processos bem diferentes, mas bem semelhantemente a uma cultura inglesa, né? E vai, logicamente, o Novo Mundo ele herda todas as estruturas sociais aí no processo de colonização, seja qual ele for o processo de colonização, ele vai herdar muitas estruturas sociais do Velho Mundo. E lógico, tem muito preconceito, e é justamente por isso que a gente precisa se levantar um pouco, se ater um pouco a esse processo em que é chamado de psicologia oficial, né? História da psicologia oficial. Não significa dizer, e vocês vão ver inclusive no capítulo, não significa dizer que não existiam mulheres nas universidades, que não existiam mulheres desenvolvendo pesquisa em psicologia ou atreladas às pesquisas de psicologia nessa época, principalmente nos Estados Unidos, né? Que apesar de tudo, apesar dessa estrutura social ainda ser bem demarcada, ele já vai ser permitido a presença de mulheres nas universidades. Então, só que o próprio Titchener barrava essas mulheres, barrava a participação de mulheres nessas reuniões ou neste seleto grupo, dizendo ele então, né, um dos registros que se tem para isso é de que o Titchener desejava ouvir relatos com liberdade para interromper, debater e criticar em um ambiente encoberto pela fumaça dos charutos e sem a presença de mulheres, porque elas seriam delicadas demais para fumar. Então, o que seria ali, a gente vê em alguns, para quem acompanha muitos filmes, né, tem alguns filmes em que esse argumento de que as mulheres são muito delicadas para fumar, para jogar xadrez, para fazer certas coisas, né, nessa época, no início do século, final do século XIX, início do século XX, eram meio que argumentos corriqueiros, né, meio que argumentos comuns. No livro vocês vão ver algumas mulheres que vão ser citadas como na tentativa ali de acessar esse seleto grupo. Existe inclusive a Christine Ladd Franklin, que vai desenvolver uns estudos junto no laboratório em Göttingen, na Alemanha, junto com o Helmholtz, né? E ela vai tentar divulgar esses resultados juntamente com o grupo do Titchener, e isso vai ser negado pelo Titchener. Então vocês veem aí, como a gente viu lá no capítulo 1, logo no início das nossas aulas, o quanto muitos processos aí vão, inclusive grandes processos sociais, vão impedir que essa versão oficial acabe sendo manchada por outros movimentos. E a gente tem, logicamente, aí essa tentativa de defender um só tipo de condução das ideias. A gente vai ver, inclusive, isso como uma grande crítica ao estruturalismo do Titchener, em que o que era divulgado, então, por esses estruturalistas, né? Ou por esses experimentalistas? Aquilo que o Titchener ou aquilo que o laboratório permitia. Então, só o que chegava a ser divulgado nas revistas especializadas, em tudo em que se podia divulgar enquanto resultado científico de pesquisa, era aquilo que os que mandavam, né, determinavam ser resultados válidos de pesquisa, ou reconheciam como resultados válidos de pesquisa. Então, assim, né, a gente vê que muita coisa foi perdido, foi ignorado, foi vilipendiado por conta desse processo. E isso não entendam que a gente evoluiu tanto assim, porque a gente ainda tem muito desses processos ainda hoje, né?
não tão descarados quanto esses, né, a ponto de simplesmente segregar mulheres ou segregar pequenos grupos de forma descarada, mas nós temos muitos mecanismos dentro da academia em que segregam pequenos grupos ou segregam grupos ou produções desses grupos, né, tanto de forma ainda descarada, né, como a gente viu aí semana passada, o edital de bolsas da CAPES, em que excluíam as ciências humanas desse edital, ou seja, as ciências humanas não estariam contempladas nesse edital, então de uma forma descarada mesmo de segregação epistêmica. Inclusive, a gente pode chamar isso de assassinato epistêmico, né, de acordo com Boaventura de Souza Santos. E essa segregação, então, ainda faz parte da nossa academia, estando aí, tendo movimentos bem mais claros, como também muitos escondidos aí, bem mais quase que imperceptíveis hoje em dia. Bom, cadê? Para o Titchener, então, o objeto de estudo é a experiência consciente. O objeto de estudo vai ser essa experiência consciente como exclusivamente dependente do indivíduo que a vivencia. E aí ele vai fazer essa comparação do objeto. O Titchener vai ser bem importante porque ele vai defender muito esse conhecimento advindo da psicologia, num cenário em que a psicologia, apesar de reconhecida, ainda era vista com muita desconfiança, principalmente com relação à comparação dos estudos ou dos resultados da psicologia a outras ciências mais tradicionais. E ele vai meio que defendendo o estudo da psicologia tão importante quanto o estudo da física, por exemplo, né? Porque tanto a física como a psicologia poderiam estudar a luz e o som. Só que, enquanto a física vai examinar os fenômenos sobre um ponto de vista dos processos físicos envolvidos, a psicologia vai analisar essa luz com base na experiência e observação humana desses fenômenos. A gente tem aí, apesar de não ser bastante demarcado desta forma, mas essa oposição entre um resultado ou entre uma forma de desenvolvimento científico objetivo, que era o método aplicado pela física ou pelas ciências tradicionais, e também de uma forma ou de compreensão mais subjetiva dos processos de uma experiência, né, como o nosso amigo Titchener vai defender. Quando ele fala de uma experiência dependente do indivíduo que a vivencia, ele está também se opondo aos elementos da consciência como estruturas gerais ou objetivamente quantificáveis que o Wundt já havia falado. Então, para o Wundt, os elementos da consciência, eles são objetivamente quantificáveis, eles são mensuráveis e, por isso, objetivamente quantificáveis. Em outras palavras, o Wundt também defendia, apesar de defender uma síntese criativa, apesar de entender essa consciência ou essa síntese da consciência como um processo volitivo, ou seja, da vontade daquele indivíduo, os elementos dessa consciência eram gerais. Toda mente, toda e qualquer mente, né, todo ser humano com sua mente teriam os mesmos elementos e esse processo de síntese seria semelhante, não que o resultado fosse, mas o processo seria semelhante. O Titchener vai meio que manter a estrutura, dizendo que todas as mentes ou todas as consciências têm sim a mesma estrutura, mas esse processo com base na experiência é bem diferente, né? Seriam bem diferentes, ou seriam mais subjetivos, bem mais subjetivos do que os processos defendidos pelo Wundt. Bom, primeiro ponto então que o Titchener vai organizar na sua teoria é com relação à percepção e o erro do estímulo. Como eu falei para vocês, a percepção era então resultante da ação dos 5 sentidos no mundo. Era a percepção aquilo que resultava da ação dos 5 sentidos
na coleta de informação de dados no mundo. Então, a percepção estaria ligada a esse primeiro contato da experiência com o mundo através dos 5 sentidos. E aí, o Titchener disse que quando a gente entra em contato e esses 5 sentidos se organizam através do processo perceptivo, vai existir a possibilidade de um erro, no qual ele chama de erro de estímulo. Ou seja, a percepção ela vai se estruturar, ela vai se organizar em seus elementos, tendo como princípio um erro, que é o erro em como esse estímulo é verificado, ou em como esse estímulo é, então, absorvido ou detectado pela própria percepção. Então, esse erro é uma confusão entre o que é observado, ou seja, esse objeto de observação, e o processo mental por ele envolvido. Ou seja, como a consciência está identificando esse objeto ou observando esse objeto. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, faz esse exemplo da maçã. Se a gente perguntar aqui para vocês o que é isso, a resposta mais lógica, a resposta mais comum é que vocês respondam que isso é uma maçã. Quando essa resposta mais lógica é dada, o Titchener vai dizer que isso é um erro de estímulo. O que na verdade acontece neste processo é que, para resumir, meio que para encurtar o processo de compreensão, nós atropelamos ou não damos a devida atenção aos processos ligados ao momento em que nós vivenciamos ou àquilo que estamos vivenciando e acabamos atropelando esse processo de compreensão pela própria linguagem, facilitando a compreensão pela nomenclatura, pelo nominalismo. Ou seja, a gente simplesmente atribui nome às coisas, reduzindo o processo perceptivo ou o processo compreensivo, da percepção, a essa nomenclatura, a esse processo apenas de nomear, de conceituar coisas. Então, quando eu olho para as coisas, eu ignoro as qualidades perceptivas das coisas que eu estou vivenciando e acabo definindo o que as coisas são. Ao olhar a essa imagem e definir, e já dar um fim, e já dar um nome a ela de maçã, eu estaria incorrendo a um erro de estímulo. O Titchener defendia então que, quando eu acesso uma experiência, quando eu preciso acessar a uma experiência dada, e eu quero entender essa experiência dada, eu preciso descrevê-la com o maior detalhe possível em todas as suas características. Então ele não queria que eu simplesmente, o seu objeto respondesse é uma maçã. Ele queria que a pessoa descrevesse como um objeto esférico, avermelhado, com um certo brilho tal, com cores mais amareladas, ele buscava uma descrição bem mais detalhada dos estímulos que essa pessoa, ou que essa consciência que relata a experiência, estava recebendo. Ao dizer é uma maçã, eu reduzo simplesmente a experiência a um nome, o que era então para ele um erro de estímulo, ou seja, essa pessoa não estava sendo ou não estava entendendo os estímulos dados a ela corretamente. Ela precisava então reduzir a sua percepção aos estímulos dados. E, por exemplo, eu poderia aqui afirmar, e não sei se todos vocês concordam, que o que vocês estão vendo, e era exatamente isso que o Titchener também buscava, o que vocês estão vendo não é uma maçã. Vocês concordam comigo? O que vocês estão vendo aqui não é uma maçã. Porque apenas vocês estão olhando uma figura, ou através aí do computador, do celular, vocês estão vendo uma figura de uma maçã, ou uma figura que representa, uma representação possível de uma fruta chamada maçã.
Então, o Titchener vai dizer que tudo aquilo em que a gente utiliza da linguagem e dos meios linguísticos sociais, inclusive, lembre inclusive dos próprios estudos em psicologia cultural do Wundt, em que ele vai utilizar para organizar aqui a sua defesa também, é fruto então dessa interação social e que vai levar a gente a reduzir a nossa experiência a apenas nomenclaturas ou conceitos sociais, né, e não verificar como esse estímulo é vivenciado. Bom, essa falta de descrição é exatamente o que o Titchener vai chamar de erro de estímulo. As características desse objeto foram deixadas de lado em favor de uma descrição mais simples e conhecida. Então, o observador, para o Titchener, estaria interpretando o objeto e não analisando esse objeto, ou não descrevendo os estímulos dados, aquilo em que realmente a experiência tem acesso através dos seus sentidos. Então, para ele, a consciência deveria ser a soma das experiências existentes em certos momentos e a mente como a soma dessas experiências acumuladas ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto, ele vai dizer que a consciência naquele momento vai se formar inicialmente pela soma das experiências existentes. Quando eu olho para um objeto, ou quando eu tenho um determinado estímulo, essas experiências que vão ser entendidas aí no ato perceptivo através dos 5 sentidos envolvidos na experiência, vão iniciar o processo de formação da consciência, e a mente como um todo vai ser entendido como a soma dessas experiências acumuladas ao longo do tempo. Através do próprio processo consciente, eu vou então formando o que seria essa mente, ou o que será essa nossa mente, através das nossas próprias experiências. Bem aí no mesmo sentido em que defendia ali o John Locke, o David Hume, em que nós somos uma folha em branco e que as experiências são impressas ao longo da vida nesta folha em branco. Então aqui, para o Titchener, a folha em branca seria o que ele vai chamar de mente. E através das vivências, através de todas as experiências ao longo do tempo, nós vamos acumulando, ou seja, imprimindo essas experiências na mente através dos processos conscientes. Bom, a introspecção, então, vai ser também um método utilizado pelo Titchener. Diferentemente, então, da introspecção do Wundt, o Titchener vai enfatizar as partes e não o todo, não o final, né, do processo. Então, essa introspecção para o Titchener vai ser muito mais interessante, ou vai ser muito mais defendida através dos relatos das partes, ou dos relatos das vivências que esses experimentalistas, então, passavam. A base principal, né, você vai se concentrar nos próprios elementos, e ele vai acreditar que a psicologia, então, deveria procurar descobrir a natureza dessas experiências conscientes. Bom, essa consciência, que depende, logicamente, do indivíduo, vai ser estruturada a partir de como aquele estímulo é sentido pelo indivíduo. Ele é sentido tanto com relação a essa coleta inicial, a esses dados iniciais que a consciência acessa, como também aquilo em que se produz. Então, a isso ele vai chamar de estrutura. Então, a estrutura ela vai estar ligada, ou a ideia de estrutura, ela vai estar ligada e vai ser estudada através da introspecção a partir de 3 elementos básicos. Essa aqui é uma fotinha que pelo menos retrata assim o laboratório do Titchener. Eu pensei que já eram as 3 estruturas. Não, ainda não é. Mas ela vai estar ligada a 3 estruturas básicas aí que ele vai chamar então desses elementos estruturais da consciência. Bom, a diferenciação do estudo para a física, por exemplo, o Titchener vai dizer que
tanto os resultados de um estudo da física como os resultados de um estudo dessa psicologia proposta por ele são válidos, mas estão em perspectivas diferentes. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, ele vai dar um exemplo da física de que uma sala pode estar a uma temperatura de 30 graus, né? Independente de ter ou não alguém nesta sala para sentir essa temperatura de 30 graus. O que acontece é que a física vai utilizar de instrumentos de medição, e esses instrumentos de medição eles vão ser aceitos, ou esse processo de medição, eles vão ser aceitos por todos como instrumentos válidos, e todo mundo vai acreditar que esse instrumento, né, ele vai fazer essa mensuração e graduação dessa temperatura a partir desses elementos. Ou seja, de uma forma ou de outra, o Titchener está dizendo assim, ó, quem realmente garante que a temperatura desta sala esteja a 30 graus, senão os próprios elementos desenvolvidos por um processo consciente envolvidos nessa experiência. Então vocês, como resultado disso, através dos seus atos de mensuração, estão dizendo que essa temperatura é 30 graus e isso é aceito por toda a comunidade acadêmica. Por outro lado, eu tenho então também outras formas ou outros instrumentos possíveis de mensuração que podem ser considerados aí mais qualitativos do que esse instrumento objetivamente quantificável. Então eu posso colocar duas pessoas nessa sala. Essa sala pode, de acordo com a física, estar a 30 graus e uma pessoa perceber essa sala como mais quente e outra pessoa perceber esta sala como menos quente ou sem qualquer percepção de calor. Não significa dizer que as percepções dessas duas pessoas sejam erradas, né? Ou que exista uma percepção mais correta do que a outra, né? A psicologia, enquanto houver um sujeito observador, ela poderá relatar a experiência que esse sujeito tem com relação a esses estímulos. E isso também é produção de conhecimento, só que por uma perspectiva diferente. Então ele vai dizer que, ainda que os resultados a que ele chegue sejam diferentes ou discordantes dos resultados, por exemplo, da física, em que vai afirmar a temperatura da sala como ela está, não significa dizer que esses resultados são mais ou menos válidos do que outros estudos, mas são resultados diferentes ou demonstram perspectivas diferentes para um fenômeno, por exemplo, o clima, né? Bom, então o Titchener vai divergir do Wundt, porque ele vai estar interessado em analisar a experiência a partir das partes componentes, né, como já falamos, e não de sua síntese. Essa abordagem era muito controversa e assustadora, né, na Universidade de Cornell. No início do livro, do capítulo, tem as historinhas lá, por exemplo, alguns alunos do Titchener andavam o dia inteiro com tubos de plástico enfiados na garganta, né? Eles enfiavam tubos de plástico pela garganta e num determinado momento do dia, o Titchener ele seguia processos bem semelhantes ao do Wundt. Em determinados momentos do dia, eles iriam para o laboratório e alguém despejava uma água quente por esse tubo de plástico diretamente nos órgãos internos, diretamente no estômago, e essas pessoas deveriam relatar como que estava, o que elas sentiam naquele momento, qual era como que elas experienciavam a água quente chegando nos seus órgãos internos, ou em outros momentos eram água fria, né, que eram depositadas, que eram jogadas por esses tubos. Há relatos, por exemplo, de alunos que descreviam processos ao urinar ou ao defecar. Há relatos também de alunos ou de experimentalistas que faziam todo esse processo da introspecção e todo esse processo de relato no ato sexual. Existem registros, por exemplo, de que as pessoas tinham medo de chegar próximo ali do laboratório do Titchener, né, do laboratório ali na Universidade de Cornell, porque ouviam gritos vindos lá de dentro, né, gritos e gemidos vindo do interior dos laboratórios. As pessoas meio que tinham medo até de passar perto, né, porque ali você não tinha tanto, a não ser os próprios
esse próprio grupo seleto não sabia exatamente o que estaria acontecendo e seria um tanto estranho esses gritos ou esses gemidos vindo de dentro do laboratório do Titchener. Bom, então ele vai apresentar 3 propostas básicas para a psicologia. Primeiro, reduzir os processos conscientes a seus elementos mais simples. Esse aqui, o primeiro passo, bem semelhante ao do Wundt. Determinar as leis de associação dos elementos dessa consciência. Também bem próximo ali, esses 2 primeiros passos do Wundt. E aqui ele vai se diferenciar, porque o Wundt queria utilizar esses elementos, esses processos elementares e essas conexões entre esses processos elementares para entender a síntese, para sintetizar, para entender o resultado disso. E o Titchener vai colocar como terceiro ponto aqui, conectar esses elementos às suas condições fisiológicas. Ele vai dizer assim, opa, isso aqui está acontecendo na consciência, essa parte da estrutura da consciência, essa estrutura da consciência se associa a outros elementos dessa consciência de tal forma, e essa conexão e esse resultado aqui se associa também, se conecta a condições fisiológicas, ela produz certos comportamentos, certos resultados também no próprio corpo. Então essa é a proposta do Titchener para a psicologia. E aí os 3 elementos, então, como eu falei para vocês, ele vai chegar a 3 elementos. A estrutura da consciência, então, para o Titchener, eram esses 3 elementos. Sensações, as imagens e os estados afetivos. Tá? As sensações são esses elementos básicos da percepção que vão ocorrer, então, nos sons, nas visões, nos cheiros e em outras experiências evocadas por objetos físicos do ambiente. E as imagens são os elementos de ideias que estão no processo, que refletem essas experiências não concretamente presentes no momento, como, por exemplo, a lembrança de uma experiência passada. Então, o primeiro ponto são as sensações, como esses elementos básicos da percepção. Aqui a gente consegue ver claramente o quanto a sensação é um processo posterior da percepção. E o que isso indica é que, quando a gente percebe um som, eu tenho uma sensação que é produzida através da percepção do som. Ou seja, ouvir um som me provoca uma sensação. Então, ouvir o som não é um processo sensitivo. Ouvir o som me provoca uma sensação. Exatamente essa sensação aqui é que vai ser conectada a um elemento biológico, a um estado corporal. Então, é a partir das sensações provocadas pelos elementos da percepção é que o Titchener vai fazer essa conexão com os elementos corporais, com os elementos biológicos. As imagens seriam o correspondente ao pensamento. A gente viu lá desde o século XVII se defende que o pensamento é organizado por imagens, e aí as imagens aqui seria esse elemento do pensamento. Então, o pensamento é produto, o pensamento é efeito, a estrutura desse pensamento são as imagens. Pensar é um efeito, a causa deste pensamento seriam as imagens. Tá? Então seria da mesma forma que perceber é a causa, o efeito, as sensações seriam então, as sensações seriam então a causa e o efeito produzido seria então alguma sensação corporal, algum elemento físico envolvido. E, por último, os estados afetivos, como parte dessa estrutura, afetos ou sentimentos, que são produzidos, elementos de uma emoção, que produzem essa emoção ou que estão presentes em experiências mais amplas, como o amor, o ódio ou a tristeza. Então eu tenho sensações como estrutura, imagens como estrutura e estados afetivos como estrutura. Mesmo o Titchener colocando sensações em imagens e imagens como componentes diferentes da consciência, as fronteiras que os delimitavam não se apresentavam de forma muito clara. Então, por quê? Porque sensações e imagens parecem, tem essa impressão de que são coisas semelhantes. Para ele, então, as sensações eram elementos da percepção que se manifestavam a partir da estimulação dos objetos físicos, e as imagens eram os elementos das ideias, como eu falei para vocês, os elementos do pensamento, e por isso
tinham como elemento básico o processo de lembrança dessas experiências passadas. Bom, a grande diferença que o Titchener vai trazer é, ao separar esses dois elementos, o momento perceptivo e a ideia que é gerada ou que está também atrelada a esta mesma estrutura da experiência, né, é bem a separação mesmo desses dois componentes. Até então, e isso a gente vê muito a própria influência que o empirismo inglês vai ter no Titchener, quando a gente estudou lá o empirismo, nós tínhamos uma sensação, né, o estímulo dessa sensação, ou seja, tudo vinha pela experiência e a experiência formava a ideia. Né? A experiência era que dava o construto, que dava os elementos para a formação de uma ideia ou para a formação de um pensamento. Para o Titchener, a experiência ela vai dar tanto as sensações, que são os elementos provocados exclusivamente a partir da estimulação dos objetos físicos, e essa estimulação dos objetos físicos vão fornecer também para a formação de ideias imagens. Então eu tenho processos diferentes e não atrelados um ao outro. A experiência fornece os elementos constitutivos dessas experiências em sensações e também os elementos constitutivos do pensamento em ideias. E por isso eu não precisaria, por exemplo, estar na presença de um objeto para lembrar ou para evocar a imagem, porque essa imagem já haveria então tido esse contato, ou já deveria ter sido fornecida pelos próprios elementos da experiência. Todas as estruturas então da consciência exibiam essas 4 características, né, exceto os estados afetivos. Então eu tenho as 4 características nas sensações e nas imagens, e essas 3 aqui nos estados afetivos. Então toda a experiência para o Titchener tinha a sua qualidade, ou seja, o processo em que eu diria que essa experiência era melhor ou pior, dependendo de como essa experiência era vivenciada, então a qualidade da experiência vivenciada, a intensidade, que seria a força com que essa experiência é vivenciada, a duração, que é o tempo, né, a quantidade de tempo em que essa experiência acontece, e a nitidez, o quão claro é ou não essa experiência. Então, as sensações e as imagens têm as 4 características dessa estrutura, né? Qualidade, intensidade, duração e nitidez, e os estados afetivos não teriam a nitidez, porque os estados afetivos eles são produzidos através das 2 primeiras e eles não seriam mais ou menos claros, eles simplesmente são, eles simplesmente vêm, eles não teriam clareza ou não teriam nitidez com relação aos seus processos. Bom, as críticas então à introspecção, né, como a gente da mesma forma como a gente viu com o Wundt, então o Titchener vai sofrer duras críticas com relação à introspecção, por esse método então principalmente exigir dos seus experimentalistas uma observação treinada. Essa observação treinada vai ser então questionada não não vai ser entendida pela seriedade. Nossa, então essas pessoas tinham que ser altamente treinadas na metodologia para que os resultados fossem possíveis. Isso não vai ser entendido como uma exigência metodológica, e sim como algo que vai conduzir o pensamento daquelas pessoas, daqueles experimentalistas, para um resultado. Essa observação treinada nas críticas que o Titchener vai sofrer vai ser necessariamente aquilo que leva o indivíduo a produzir um determinado resultado específico. Então ele vai dizer assim, olha, por que a galera do Wundt só chegava a tais resultados, ou só chegou a resultados assim determinados? Porque eles eram treinados para exibir esses resultados. Qualquer coisa que fosse fora do que era esperado por Titchener era então excluída, como a gente viu as próprias mulheres ali e outros que provavelmente não conseguiram se inserir neste círculo seleto. Então essa observação treinada nada mais era
de que algo completamente intencional para produzir um determinado resultado. Outro ponto bem importante na crítica que o Titchener vai sofrer com relação à sua introspecção era com relação à linguagem introspectiva, que era muito difícil de ser alcançada. Então, da mesma forma em que, se eu olho para aquele objeto avermelhado e digo que ele era uma maçã, isso seria um erro de estímulo, porque na concepção do Titchener eu estaria apenas buscando uma forma mais simples, né, de resumir essa experiência, e ao usar essa forma simples eu estaria evocando elementos da linguagem. Quando eu descrevo também esse elemento como um elemento esférico, vermelho, áspero, liso, eu também estou utilizando elementos da conjuntura social, elementos de uma linguagem que são produzidas e que são determinadas socialmente. Então, qual era a diferença, ou qual seria a diferença de chamar um objeto de maçã ou chamar um objeto de esférico, né? Dizer que esse objeto é esférico, se eu estaria utilizando os mesmos processos incluídos pela linguagem. Então, essa tal linguagem da introspecção era algo bem difícil de ser alcançado. E, mais uma vez, aqui a gente tem a comparação desses elementos com a memória, ou seja, não seria nada mais, não seria uma introspecção, mas sim uma espécie de rememorização, ou seja, de memória das experiências dadas. E isso não estaria tão diferente ou desatrelado ou apartado dos processos ideáticos, né, de ideias mesmo, ou das imagens que o próprio Titchener defendia. Como contribuições, nós temos então o objeto de estudo definido na psicologia. A partir daqui a gente tem a experiência consciente como um ponto de partida para todas as escolas, para todos os nossos movimentos dentro da psicologia. O método de introspecção utilizado como influente na psicologia, né, como algo que influenciou bastante na psicologia, tendo em vista que a própria concepção do erro de estímulo é um elemento bem semelhante ao que hoje a gente utiliza, ou que hoje pode ser visto em várias abordagens, e principalmente no trabalho do psicólogo, tendo em vista que a gente tem, assim, por exemplo, que quando a gente conduz um processo terapêutico, o terapeuta ele vai indicar necessariamente a possibilidade de um erro de estímulo, ou seja, essa pessoa estaria reduzindo a compreensão da sua experiência a elementos mais simples ou elementos mais aceitos, ou elementos que possam ali estar estruturando a sua própria vivência. E aí a condução da terapia seria justamente o questionar ou buscar outras formas de compreensão daqueles elementos. A gente utiliza muito hoje, por exemplo, a denominação de linguagem simbólica ou de simbolismos, né? E cada terapia, cada abordagem vai ter uma forma de identificar esse meio de estimulação, né, da vida ou das vivências desse indivíduo a partir desses elementos que podem ser entendidos como simbólicos hoje e que podem também ser, lógico, guardadas as devidas proporções, comparados ao erro do estímulo do Titchener. Então a introspecção aí do Titchener e o erro do estímulo influenciou bastante na psicologia, e o modo como o Titchener defendia a psicologia, né, e as suas próprias críticas serviram como um incentivo ao desenvolvimento dessa ciência. A treta, inclusive, que o Titchener vai ter com os funcionalistas vai ser dos pontos mais importantes também para esse desenvolvimento da ciência agora nos Estados Unidos. Beleza, pessoas? Alguma pergunta?